Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez com grande prazer estarmos aqui nessa bendita casa, que nos dá sempre essa oportunidade de trabalharmos, de aprendermos, de servirmos. Então esse momento é muito importante para nós. Já dando os informes também, já agradecendo às pessoas referente às vendas dos nossos panetones, que foi muito bem aceito, saiu bem. Nós vamos até que fazer um novo pedido agora, dia 20, que é a última data nossa, caso alguém queira, mas algum se manifeste, porque para mim fazer é o último pedido. Depois não tem mais como, porque ele é de lá de Campinas, como já a Lu já falou semana passada. Também é da Kardec, outra casa espírita também, que tem um grande projeto lá. Então é um trabalho duplo, é um auxílio duplo isso daí. Tanto nós colaboramos com a Casa Kardec de Campinas, como também que tem uma margem de repasse que fica para a nossa casa aqui também. Então, é um trabalho muito legal, muito interessante. Então, caso alguém queira, sinta-se à vontade aí com a diretoria, com nós aí, vai encomendando. Outro recado que nós sempre falamos aqui é o livro. Aqui o Fundamentos da Doutrina Espírita, caso alguém não pegou, queira pegar, levar. A distribuição está ali em cima, tem o Arauto, é gratuito, fiquem à vontade. É um livro muito bom, muito gostoso, bem resumido, explicando como funciona, como que é os fundamentos da doutrina espírita. Então é muito importante, quem quiser pegar, levar para alguém, para algum amigo, alguma pessoa, fica-se à vontade, certo? E também o Arauto, que dá uma promoção da USE, que ele é um jornal bimestral falando dos endereços das casas, do funcionamento das casas espíritas e mais várias matérias também referente à doutrina. Tem ali também em cima do balcão ali. Hoje quem vai fazer a palestra conosco hoje é o Sandro Moretti, também é o diretor da USE, secretário da nossa USE Piracicaba, também um trabalhador, é presidente de uma casa espírita também, Rafardi, né? Sandro Rafardi, né? De Rafardi também. Então, quer dizer, está aqui conosco hoje, é um grande prazer tê-lo pela primeira vez, mas como sempre falamos, é a primeira de muitas, se Deus quiser, que dá aqui para a gente essa oportunidade de estarmos juntos. Seja bem-vindo, um tema muito propício, muito bom para as nossas reflexões diárias, no nosso dia a dia, para a semana, que é o Evangelho no Lar. Esse tema, dentro da doutrina espírita, a gente ouve-se falar muito da realização do Evangelho no Lar. Caso alguém tenha interesse, também tem pessoal nosso aqui, se uma hora se interessar, aquele que não faz quiser fazer, temos algumas orientações de como devemos proceder para fazer o Evangelho no Lar, certo? Dados os recados, pedindo a todos nesse momento que fechemos nossos olhos, elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor e infinita misericórdia, que nos concedeu o dom da vida. Agradecemos também a Jesus, esse mestre incansável, que nos deixou um grande legado a seguir. Também lembremos os nossos amigos espirituais, aos nossos mentores, a equipe espiritual que coordena essa casa, que toda oportunidade de estarmos aqui, sempre com muito amor, com muito carinho, nos acolhe, compreendendo as necessidades de cada um de nós. E como sempre falamos, que possamos tudo de bom que aqui aprendemos, colocar em prol da nossa caminhada, mas também sem perder de vista aquele irmão que caminha conosco. Independente de que irmão que seja, que sempre busquemos não só divulgar a doutrina nas nossas palavras, mas principalmente nas nossas ações. Mais uma vez, o nosso muito obrigado, que esse amparo divino que aqui nos envolva nessa noite de hoje, para que todos nós, tanto encarnados como desencarnados aqui presentes, possamos sair daqui melhor que aqui chegamos. E com o Sandro possa estar bem em sintonia com seu mentor, com certeza nos trará um grande ensinamento. E que todos nós possamos estar bem abertos, bem receptivos para esse alimento divino que é tão importante para nós durante a nossa caminhada. Mais uma vez o nosso gratidão, o nosso muito obrigado, e possamos dar continuidade no nosso trabalho na noite de hoje. Que assim seja. Sandro.
Boa noite a todos, é uma alegria estar aqui pela primeira vez, como o Juca disse, espero que seja de várias, né? O tema de hoje, o Evangelho no Lar, ele é um tema muito importante para o momento que nós estamos vivendo, um momento conturbado. E como é que nós nos protegemos? Uns têm o terço, outros têm as rezas, nós temos o Evangelho no Lar. É um dogma? Não. A doutrina explica que é um meio de proteção. Então nós vamos falar um pouquinho de como começou, quando, com quem e como continuou até os dias de hoje o Evangelho do nosso Mestre Jesus. E que o nosso Mestre continue sendo o leme das embarcações de nossas vidas, hoje e sempre. Bem, antes porém os nossos comerciais. Esse é o site da USE. No dia 26 de novembro nós vamos ter uma palestra lá em Ártemis, no Centro Espírita O Bom Caminho, Arthur Valadares, então ele vem falar da oração dominical. Todos convidados. Vamos fortalecer o movimento espírita, Patrono do movimento espírita é Bezerra de Menezes. Se ele aceitou ser patrono do movimento de unificação espírita, quem somos nós para não darmos força a esse movimento? Então, algumas coisas que nós executamos pela USE: Clube do Livro, as casas que quiserem podem participar do Clube do Livro. No dia 2 de novembro, pela primeira vez, nós seguimos a USE de Santa Bárbara, que já fazia a entrega de mensagens na porta do cemitério. Foi um aprendizado interessante com os nossos irmãos evangélicos, foi muito interessante. Espero que a gente repita, Juca? Juca estava junto comigo lá, e o resto do nosso pessoal. E no mês de setembro, então a USE está se movimentando. Nós vamos ter agora um encontro, um dia depois, no dia 27, na União Espírita, um encontro para estudos da doutrina espírita, sobre o curso do ESD. Como aplicar o ESD nas casas espíritas. Então vai ser divulgado, os dirigentes vão ser convidados. Então, esse é o trabalho da USE, com uma rádio 24 horas, a primeira rádio espírita 24 horas no ar. Pessoal, dá trabalho fazer, prestigiem. A única rádio espírita é aqui de Piracicaba. E em breve teremos novidades da nossa União Rádio Web. Bem, vamos lá. Vamos falar do Evangelho no Lar. Olha que imagem enigmática. Eu vou ter que ler um pouquinho, porque eu acho que eu não enxergo daqui ali, mas tudo bem. Por que fazer o Evangelho no Lar? Vocês já se perguntaram por que fazer o Evangelho no Lar? O Evangelho do Cristo ele tem que ser vivido em todo o seu esplendor. E isso inicia no nosso lar. Se a gente quer ser amável, quer ser um cristão de verdade, nós temos que começar isso na nossa casa. Não acordar emburrado, batendo porta, brigando porque está atrasado, falando alto, discutindo, e aí chega no trabalho, coraçãozinho para lá, coraçãozinho para cá. Então nós temos que ser sim, não. Então a gente começa no nosso lar esse trabalho. O primeiro laboratório de almas é a nossa casa, o nosso lar, entre quatro paredes. Vamos lá. Se levarmos em conta a gravidade da hora em que se preparam grandes modificações no plano terrestre, nosso planetinha está evoluindo. Então vai ter a separação do joio e do trigo. E será que nós vamos ser taxados do quê? Então é fácil, é só ver a nossa atividade. Como é que é o nosso coração? Nosso coraçãozinho é um coraçãozinho peludo? Ou não? É aquele coração vermelho, altruísta, que gosta de emanar coisas boas. Aí a gente já sabe se é joio ou trigo. É fácil, só que é difícil reconhecer. Olha aqui, uma noite de palestras, quantos encarnados? Muitos desencarnados, mas encarnados faltam bastante ainda. Nós estamos ainda em evolução. Vejam as outras igrejas, as outras doutrinas, todas lotadas. Nós estamos em evolução. A gravidade da hora em que se preparam grandes modificações no planeta. As almas bem avisadas deverão estar prontas para enfrentarem quaisquer acontecimentos. Quem são as almas bem avisadas? Nós que estamos procurando
estar bem avisado, estar preparado para o momento. Opa, peraí que agora eu vou dar uma evoluidinha. Não dá mais tempo. É no nosso dia a dia, é no trato simples, com o vizinho, com o porteiro, com o motorista do ônibus, e assim por diante. Com o íntimo repleto de luz e mãos prontas às boas obras, rumo ao Pai Eterno. A única certeza que nós temos, que dele viemos, para ele voltaremos. Como voltaremos? Como estamos vivendo aqui. Então, se eu atravesso pela água limpa, eu saio molhado, mais limpo. Mas se eu atravesso pelo lodaçal, eu sairei embaiado. Até hoje, não conseguimos por nós mesmos transformar o mundo em clima de compreensão, paz e entendimento. Isso significa que nada somos sem Deus. Exato. Então, aquela pessoa que fala percebam, geralmente aquelas pessoas de intelecto maior se afastam de Deus. Eles são o centro do mundo. Não precisam de Deus, eles já são evoluídos, já são gênios, então a gente não consegue sozinho evoluir. A gente precisa de algo superior, no nosso caso, nosso Pai, Então a gente vai até o Pai através de Jesus. E toda a verdade que vem sendo trazida à Terra em todas as épocas, através dos vários Cristos. Em determinadas épocas vieram Buda, São Francisco de Assis, Chico Xavier, trazendo as verdades do Pai Eterno. E a gente não aproveita. Ah, não, deixa ele lá. São Francisco de Assis construir igreja, não, deixa ele lá. Ah, não, o Chico Xavier ia atrás, dá sopro, ainda dá muito trabalho. Deixa que o outro faz. Já ouviu isso, Juca? Deixa que o Juca faz. Nosso movimento espírita é muito tímido no quesito de voluntários, sempre sobra para poucos. Então precisamos ter mais braços para poder fazer mais. Por que nós não avançamos tanto? Não temos braços. Temos vontade, temos ideia, temos poucos braços. Aí eu falo a vocês, quem tiver vontade, é só erguer a mãozinha, estou pronto, porque essa área é grande. Tem trabalho ou não tem? Então, não é só aqui nessa casa, em todas as casas, no movimento espírita como um todo. Os escritos sagrados sempre foram deixados ao cuidado dos catedráticos religiosos. Exato. Por quê? É como aqui na nossa doutrina, nós recebemos muito para fazer as palestras. Ou seja, é um trabalho voluntário. E em outras, é deixado a cargo de pessoas que têm cargos, responsabilidades e recebem por isso. Convencionou-se comprar preces para garantir a salvação. Remeto ao filme O Nosso Lar, quando aquela senhora desesperada querendo entrar em nosso lar, e ela falava: mas eu já deixei pagas as missas enquanto eu estava viva, por que eu não estou podendo entrar aqui? O caminho para Deus é individual. Cada um de nós tem que trilhar. O Sandro, vá lá no centro e reze para mim. Mas eu fiquei aqui no bar, eu fiquei aqui assistindo a novela, eu fiquei aqui assistindo meu futebol. Vá lá e reze para mim. Eu posso até rezar. Será que vai fazer o efeito que deveria? Será que a pessoa vai estar lá assistindo o futebol receptiva à minha oração? Vamos lá. Acho que eu já decorei a palestra. Emmanuel nos ensina que o trânsito para Deus é obra individual. Eu faço essa palestra toda vez que eu vou numa casa pela primeira vez. Eu acho importante trazer a mensagem do Evangelho. E por que fazer o Evangelho no lar? Mas explicar, não porque é uma oração, não explicar os reais motivos. Nós vamos ver os reais motivos. Alguém aqui numa casa espírita pela primeira vez? Que bom.
Nós vamos falar de algumas coisas que às vezes a pessoa que vem pela primeira vez, nossa, mas acontece isso? Vou fechar minha porta. Mas é isso mesmo. Então vamos lá. Por tendências primitivas que temos, por acomodação milenar, satisfação que sentimos e por descaso às leis de Deus, deixamos de tomar conhecimento das verdades trazidas pelo Cristo. Ora, é claro, pelo simples motivo, evoluir atrapalha, né? Algumas pessoas acham que evoluir coloca o dedo na ferida, e as pessoas não estão dispostas a isso, né? Aceitar o Evangelho implica em mudanças, e reformular as nossas vontades e condutas é coisa que pouco de nós nos propomos a fazer. Então eu vou deixar meu futebol de domingo de manhã para ir fazer palestra, ou para fazer um trabalho voluntário na evangelização, ou para fazer um trabalho voluntário com morador de rua. Não, eu escolho meu futebol. Por quê? Porque eu não quero, né? Eu trabalhei a semana inteira e nós achamos uma desculpa válida para não fazer uma coisa mais útil, e a gente fica no ócio, né? Então, vamos lá. O resultado é que sofremos bem mais e atrasamos a marcha da humanidade. É claro, se você não evolui, nós estamos todos juntos num planeta, é um barco, e quem não rema, pesa, né? Então, se a gente não evolui, atrasa todo mundo. Então, pelos cálculos espirituais, pelo material da doutrina espírita que citei, pelas obras, era para a gente já estar muito mais evoluído. Aqui, olha aqui. Ó, pelo desenvolvimento cultural e científico que a humanidade se encontra, estagiar ainda em fase de regeneração, enquanto ainda estamos por tempo indeterminado em fase de provas e expiações. Olha lá, devia já estar em regeneração e estamos ainda em provas e expiações, insistindo em permanecermos atrasados. Pô, nós não queremos evoluir. Por quê? Evoluir nos traz responsabilidade, e quem está pronto para assumir responsabilidade? A encarnação aqui na Terra é uma oportunidade bendita que nós, espíritos, temos de desatar os laços do desamor, né, e nos unirmos novamente pelos laços do amor e caridade, que nos acompanhará por toda a eternidade. É uma frase muito bonita, romântica. Agora eu vou traduzir para vocês. Olha só, nós temos uma oportunidade de voltar aqui numa família onde nós temos dívidas do passado, e através do amor cobrir a multidão de pecados. Através daquela família, aprender com um irmão que vem mais evoluído, ou uma irmã que vem menos evoluída, e você vem numa família menos evoluída para evoluí-los com você, ou ao contrário, né? Então a encarnação aqui é uma oportunidade, e muitos, a gente ouve muito dos filhos: eu não pedi para nascer, pediu, escolheu o pai e a mãe, porque tinha dívidas do passado, a maior parte dos casos, né? E aí, unir pelos laços do amor e caridade, e acompanhará por toda a eternidade. Lembrem-se, o espírito não perde a sua individualidade. Então, aquele amor que eu sinto pelos meus, eu sentirei desencarnado e evoluindo, desde que seja amor de verdade, não amor carnal, né? A gente fala muito do amor, o amor que passa na televisão. Não é esse amor. Esse amor é amor terreno, né? Amor espiritual. Então nós levamos isso para toda a eternidade do espírito. A família reunida ao fazer a oração em ligação com Jesus, Jesus estará batendo a sua porta, e conforme ele disse: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedir e se vos dará. Então Jesus disse isso. Quando nós estivermos em oração, ele coloca seus prepostos ao nosso auxílio, e imediatamente os mensageiros do Cristo irão ao encontro do lar, a fim de ajudar a ensinar o caminho.
Pais, mães e filhos têm sagrados deveres e devem, dia a dia, colocar sobre os alicerces do amor os tijolos da caridade, sustentando o lar com palavras, gestos e pensamentos de otimismo e paz. Será que é isso que nós vemos na maioria dos lares hoje em dia? Gestos de amor, paz, otimismo? Ou nós vemos cada um num quarto abaixadinho mexendo num aparelhinho eletrônico? Não tem mais aquele almoço de família? Será que nós vamos ter que fazer igual alguns restaurantes? Coloque o celular aqui para poder almoçar? E aí olhar um no olho do outro? Perdeu-se isso, né? Com a pandemia também. Estamos voltando, né? As palestras presenciais. Vamos lá. Quando a família se une no mesmo ideal do bem, ondas harmoniosas desprendem-se de suas mentes, transformando a casa em verdadeiro celeiro de luz e bênçãos. Então, onde está escuro, quando se acende a luz, a treva se dissipa. Olha como é simples. Eu expulsei a treva? Não, apenas coloquei a minha luz para fora, acendi a minha luz. Quando o amor se espalhar por todos os lares da terra, haverá uma união feliz e todos os lares estarão restituídos ao Cristo. Lembra aquela história? Uma varinha só eu quebro, mas várias varinhas juntas, se num quarteirão todas as casas fizerem evangelho, a varinha vai se engrossando e é mais difícil de quebrar, né? Nascerá uma terra renovada que conterá uma só família, cujo chefe principal, que é Jesus, será doravante amado, respeitado e louvado em todas as horas. Eu acredito. É o caminho. Apesar do momento que nós vemos algumas coisas, né? Respeito e louvor a Jesus, algumas coisas passam longe, né? Mas não é porque um está fazendo que eu vou fazer também. Fulano político roubou, eu vou roubar também. Não é porque um está fazendo que eu vou fazer também. Separa o joio do trigo, fica do seu lado, deixa o barco tocar. O cara lá de cima sabe o que faz. Mas lembra aquele ideal, família, aquilo deve continuar firme. Nós não devemos destruir a família. Ora, mesmo que você não concorde com a instituição da família, seja por opção sexual ou não, você veio de uma família. Ora, negar isso é negar a sua criação. Então é um assunto complicado, mas está aqui, ó, a família. Família unida, pensamento em Jesus, no trabalho de Jesus. Acreditamos que a negação ao aprendizado se deve ao fato da criatura se sentir feliz sendo inferior. Crescer para ela significa ter responsabilidades, trabalhos, sacrifícios, renúncias. Nem todos estão dispostos. Então a gente tem essa comprovação. Nem todo mundo quer sair da sua zona de conforto. Nosso pensamento emite ondas eletromagnéticas. Ele atua a feição de onda com velocidade superior da luz. A mente é um dínamo, gerador de força criativa. Está em ação e reação de André Luiz. E André Luiz veio como um médico, trazendo toda a experiência dele de médico e comprovando tudo aquilo que o mundo espiritual jogava na cara dele. Tem alguns livros de André Luiz que são difíceis de ler. Evolução em Dois Mundos. São complicadíssimos, né? Mas aqui, ó, explica tudo. Então, ó, o pensamento emite ondas eletromagnéticas e capta ondas eletromagnéticas de amplitude semelhante daquela que gera, de acordo com os pensamentos mais constantes. Ora, eu estou aqui orando pela minha mãe, isso vai chegar até ela. E como é que eu emiti o pensamento, é como ela vai receber. Se foi um pensamento gostoso, né? Uma saudade gostosa, ela vai receber. Agora, se for um pensamento, mamãe, ela vai receber. E acontece com os desencarnados também. Eu preciso, no finados, estar lá presencialmente? Não. Desde que eu me lembre bem dos bons momentos, essa energia chega até lá. Cada prece emitida do coração constitui corrente magnética de relativo
poder. Por isso o culto familiar é tão somente um curso, não é um curso só de iluminação exterior, mas também um processo de defesa pelas claridades que se acendem em torno de nós. A criatura que ora traz uma couraça de proteção. E agora eu mostro o porquê. Olha aqui, o Evangelho no Lar, né, do livro Os Mensageiros, que breve, ano que vem já está em filme. Olha lá, a família fazendo o Evangelho, né, dois espíritos, né, sendo atendidos aqui, né, o espírito, o guia do trabalho, e os espíritos ajudando ao trabalho. Vejam bem. E por que eles vêm até aqui? Por que esses espíritos perturbados, né? É a palavra que o Alain fala bastante, perturbado. Vejam só, imagine, por que perturbado? A gente fala perturbado, parece que desencarnou, fica né, com algum problema na cabeça. Não, não é isso não. Perturbado é o que? Imagine se eu sou tirado daqui agora e colocado em Hong Kong, nossa, na Tailândia, na Índia. Você vê o trânsito lá, vou ficar, né? Eu vou ficar perturbado. É essa a sensação. Então eu desencarnei, eu estou do outro lado. O que aconteceu? E quem ele consegue ouvir? Aquele que está mais próximo dele. Quem é aquele que está mais próximo na evolução desse espírito? Somos nós encarnados. Por isso que eles frequentam os trabalhos mediúnicos. Eles precisam ouvir dos espíritos encarnados e receber este choque anímico. Eles não escutam, eles não escutam esses espíritos aqui. Por quê? A faixa deles está lá em cima, a faixa desses daqui está lá embaixo. E quem está com a faixa lá embaixo? Adivinha? Os encarnadinhos aqui. Então esses aqui só escutam eles. Por isso que se faz o Evangelho no Lar em voz alta. E nós vamos falar disso mais para frente. Não é a luz que se desfaz com as trevas, é a escuridão que se acaba quando acende a luz. Antigamente, exorcizavam-se espíritos, com a certeza que eles obedeciam às ordens do exorcista, para desistir da obsessão. E se falava com firmeza: em nome de Deus, retirem-se. Já assistiram alguns filmes que era assim, né? O padre mandava o espírito sair. Ora, até na doutrina espírita, né, em trabalhos mediúnicos, onde o dirigente do trabalho mediúnico, se ele não tiver uma moral ilibada, o espírito brinca com ele, tá? Então vejam bem, com o advento do Espiritismo, fomos esclarecidos de que estes irmãos não fazem o que queremos, e sim o que querem, quando não encontram autoridade moral para os modificar. Assim, eles podem responder: em nome de Deus eu fico. E aí, como é que continua o exorcismo? Se não obedece. Vamos lá. Então nós, conhecedores da realidade espiritual, humildemente vamos dizer a esses espíritos em nossas reuniões: em nome de Deus, meus irmãos, fiquem, vamos juntos evangelizar-nos e melhorar nosso estado mental e espiritual. Busquemos Jesus e vamos, através dos seus ensinamentos, adquirir a luz necessária para caminharmos com os nossos pés, confiantes e felizes. Não é esta a frase, ok? É um exemplo, mas é dessa forma, convidando-os com amor, com caridade, com fraternidade. O que é aquilo? É um espírito, é uma alma que já passou por um encarnado aqui, antes de nós, né? Então ele precisa de evolução. Então nada mais justo que nós, no Evangelho, convidarmos esses espíritos para evoluírem conosco, participar do Evangelho conosco. No começo do Evangelho, convidem os presentes a participar, a evoluir conosco. Não tenham medo, eles vão entender e vão aceitar. Com alguns de nós vamos fazer isso. E olha só, uma representação lá do nosso lar, do Mensageiros também, ó. Com certeza, aqueles que não se afinarem com esta ideia sairão pela primeira porta que encontrarem, sabendo que aquele lar, a partir de então, estará guardado sob as asas do Evangelho
e do amor com Jesus. Então aquele lar está protegido. Naquele lar, espíritos desorientados não adentrarão mais. Olha só, essa é aquela casa da imagem anterior, ó, o mentor espiritual na janela, esperando a equipe espiritual que vinha fazer uma parada aqui em sua viagem, né? E olha só que outros espíritos, olha o encarnado andando, olha que energia boa que ele tinha, quantos amiguinhos ele arrastava junto, né? E outros aqui, outros espíritos vagando pela cidade. O que acontece? Se ele acabou de desencarnar, ele ainda tem a sensação do corpo dele. Começa a chover, ele vai procurar um lugar aberto para entrar. Se a sua casa estiver aberta e não estiver protegida pela luz que eu acabei de falar, ele pode entrar na nossa casa e ali se sentir à vontade, se sentir no mesmo nível de alguns que estarão por lá, né? O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza, e as entidades da sombra experimentam choque de vulto ao contato com as vibrações luminosas desse santuário doméstico. Por isso dizemos que quando o Evangelho é aberto em casa, a luz se faz presente e as trevas batem em retirada. Neste lar protegido, os espíritos desavisados que vagueiam perambulando em outra faixa, que não é do bem, nele não têm acesso. Então eu falei um pouco do Evangelho no lar, por que fazer o Evangelho no lar. Agora eu vou falar do primeiro Evangelho no lar. O primeiro culto cristão no lar, o Evangelho na casa de Pedro. Imaginem, conseguem imaginar o Evangelho na casa de Pedro? No livro de Neio Lúcio, Jesus no Lar, esse é um livro muito bom para se fazer o Evangelho no lar, né? Todo livro que tem um capítulo edificante pode ser feito o Evangelho no lar. Então ele diz o seguinte: Jesus numa noite se instalou provisoriamente na casa de Pedro. Como é comum na nossa casa, também o assunto lá estava improdutivo. Estavam falando de Copa do Mundo, de eleição. Jesus, que não perdia tempo, com muito amor e sabedoria, mudou o rumo da conversa e falou com bondade. É igual nós trazemos a conversa da política, do futebol, trazemos para o campo evolutivo. Fazemos? Temos que fazer, desligar de conversas que não rendem, né? E fazer conversas boas. Podemos ter amizade com pessoas que não têm a mesma opinião que nós? Podemos. Na opinião que nós divergimos, não vamos falar sobre isso. A nossa amizade prevalece. Devemos fazer isso, né? Bom, então Jesus não perdia tempo, com muito amor mudou o rumo da conversa e falou: Simão Pedro, o que faz o pescador quando ele dirige ao mercado com os frutos de cada dia? Ah, mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores, ninguém compra os resíduos de pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: e o oleiro, que faz para atender a tarefa que se propõe? Pedro: modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. Como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que se pretende? E Pedro, muito simples, sem vacilar, responde: lavrará madeira, usará enxós, serrotes, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a pedra bruta. Então calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Olha que interessante, Jesus pegou uma conversa que estava jogada no mato, trouxe de volta, mostrando que as conversas dentro dos nossos lares vão formar os nossos caráteres, vão formar a nossa forma de viver lá fora, a nossa forma de conviver com os outros. Ora, se nós queremos a paz no mundo, como é que eu quero isso se eu não tenho paz em casa? Se eu não me comporto como um ser humano em casa? Então, Jesus dá estoque para eles. Vejamos a beleza e a perfeição da comparação que Jesus faz. Se o negociante seleciona a mercadoria, o oleiro prepara o barro, o marceneiro a madeira, como esperar uma comunidade tranquila e segura, sem que o lar se aperfeiçoe?
A paz no mundo começa entre quatro paredes, sobre as telhas que nos acolhemos. Ora, o que Jesus quis dizer? Para toda boa obra tem que ter uma preparação. A gente vê muitas pessoas, e mais para frente vai ter o exemplo do Paulo. Às vezes é muita emoção, né, e pouca ação ou pouca compreensão. Então nós temos que tomar muito cuidado, principalmente os dirigentes de casa espírita. Por quê? Uma palestra ao vivo, se eu falar alguma coisa fora da doutrina espírita, já falei, está ao vivo. Tem que ter uma preparação, tem que ter a fonte de onde você tirou aquilo. Se uma pessoa questionar, a fonte está no final do trabalho. Então nós temos que ter um trabalho, não é só vir e começar a falar a bel prazer. Eu vou mostrar para vocês o exemplo de Paulo. Bem distante a comparação, mas Paulo foi assim. Quando ele caiu do cavalo, vamos chegar lá, antes de eu fazer spoiler. Se não aprendemos a viver em paz entre meia dúzia de criaturas, como aguardar a harmonia das nações? Quero a paz no mundo, mas dentro de casa eu brigo com o vizinho, eu não falo bom dia para ninguém. Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à luta de cada dia, como respeitar o Pai eterno que parece tão distante? Eu não enxergo Deus. Como é que eu vou respeitar Deus se nem o próximo que está do meu lado no dia a dia eu não respeito? Então são coisas. Eu gosto da doutrina espírita porque ela é uma doutrina filosófica, científica e religiosa, mas as questões filosóficas nos pegam, né? Então vamos lá. Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez um pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui em torno de nós e de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. Na mesa de tua casa é servido o pão de cada dia que recebes do Senhor. Por que não instilar em redor desta mesa a sementeira da felicidade e da paz, na conversação e no pensamento edificante? O Pai que nos dá trigo através do solo, envia-nos a luz através do céu. Aproveita a oportunidade daquele momento abençoado da família reunida. Eu nem sei como fazer isso, sinceramente. É tão complicado hoje em dia que você tem que preparar o pessoal, né? Combinar com eles antes. Ô, pessoal, por favor, deixa o celular aqui, vamos tentar fazer uma refeição, né? Se juntar ainda famílias com várias crianças, vários adolescentes, para você ver. Será que nós deixamos a direção das nossas vidas a bel prazer? Por quê? Porque é mais fácil. A evolução, corrigir, falar que o certo não é de ser daquilo, é ser chato. Olha lá o paizão careta, olha lá, não quer ver o celular enquanto almoça. Mas quer conversar o quê? Como é que foi na escola? Foi bom. Não, vamos conversar, o que aconteceu? Quem te deu aula? Parece que é uma obrigação hoje em dia. Mas nós vamos vencer, pessoal, devagarzinho. Se não for nessa, na próxima, e a gente vai evoluindo. Vamos lá, continuando aqui. E Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e, havendo então na terra, na casa de Pedro, o primeiro culto cristão no lar. Este primeiro evangelho no lar foi feito pelo próprio Mestre e é um modelo para todos que desejam estudar as letras santas no seio da família. Ora, foi feito por Jesus. O exemplo está ali. É difícil? Não. Preciso pegar livros sagrados, desenrolar as escrituras? Não. Ler um texto edificante e entender e comentar entre os presentes. Só isso. Foi neste mesmo culto que disse Jesus: onde estiverem duas ou mais criaturas reunidas em meu nome, entre elas estarei. Mateus 18:20. Falou também do novo mandamento: fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. E estabeleceu como mandamento maior: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro: amarás
teu próximo como a ti mesmo. Ora, olha que interessante. E Kardec, numa feliz expressão, sintetiza tudo isso: fora da caridade não há salvação. E como disse Chico Xavier, se fosse fora da igreja não há salvação, ele não estaria nessa doutrina. E a continuação da Boa Nova, como é que foi essa continuação? Os apóstolos. A Boa Nova se iniciou na manjedoura, estendeu-se à casa de Simão Pedro e em seguida às praças públicas. Agora estava sendo levada a outras cidades e povos do mundo. Os apóstolos, continuando a orientação do culto cristão no lar, se reuniam no subsolo das casas, nas catacumbas, enfim, sempre em lugares escondidos, pois era severamente proibida a prática do ensino de Jesus. Olha, parece que hoje também é proibido, né? O pessoal parece que não se interessa, mas lá matavam. Então, para não morrer, as reuniões eram nas catacumbas e em algumas casas eram escondidas. Embora amedrontados com a morte do mestre, se reuniram no dia do Pentecostes, quando se deu a descida do Espírito Santo sobre eles. Depois disso, perderam o medo e saíram corajosos a pregar o Evangelho, colhendo as primeiras almas para a igreja primitiva. Onde está isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 a 12. E olha que interessante, o dia de Pentecostes foi a maior conversão de todas. Uma festa litúrgica onde tinham vários povos, várias línguas diferentes. Como é que eu vou falar e atingir todo mundo? Não tinha tradução simultânea. Aí a espiritualidade deu um jeito, um fenômeno chamado xenoglossia, falar em línguas. Então cada apóstolo falou na língua de um povo que estava lá, e assim foi a maior conversão de todas. Então vamos ler o texto. Pentecostes era uma festa litúrgica que durava 7 semanas para os judeus. Esta era a festa das primícias, isto é, as primeiras colheitas, quando eles doavam também as primeiras crias ao templo. Mais tarde passou a comemorar os 10 mandamentos da lei de Deus, recebido por Moisés no Monte Sinai. Neste dia, os cristãos comemoravam a descida do Espírito Santo de Deus sobre os apóstolos, e foi uma verdadeira festa de colheita espiritual. Estes primeiros continuadores de Jesus mostraram grande valor no campo da religião cósmica, do amor e da sabedoria, a qual fez crescer a responsabilidade moral, segundo o grau de conhecimento de cada um. Ora, os verdadeiros seguidores de Jesus iam para a morte cantando. Será que nós iríamos? Mas apesar de seus firmes propósitos, começaram a sofrer as perseguições e a influência do judaísmo. Isto fez com que eles se dividissem e saíssem a pregar a Boa Nova em cidades diferentes. Somente João permaneceu junto de Maria, mãe de Jesus, até a morte dessa, em Éfeso. Então João ficou cuidando de Maria e os outros foram pregar. Então Jesus disse: vá aos gentios. Por quê? Por que não aos judeus? Porque eles já tinham a religião deles. É mais difícil se mudar a cabeça de uma pessoa. Então fale para o palmeirense virar corintiano. Mas fale para uma criança que não tem time ainda e incite um time para ela, é mais fácil. Então por isso que Jesus disse a eles: vão aos gentios, aos povos brutos que não tinham religião. Eles tomaram pedrada, foram jogados em precipício e continuaram a tarefa. Vamos lá. O primeiro grupo de visitadores a realizar o evangelho no lar foram Ananias e Saulo, iniciando em Damasco. E essa é a história, que Saulo foi a Damasco procurar o cristão que converteu sua namorada para matá-lo. E às portas de Damasco ele encontrou a claridade, Jesus apareceu para ele numa luz muito forte, e ele caiu do cavalo. E ele ficou cego até entrar na cidade e ser imposta as mãos na sua fonte e restituída a sua visão. Ele ficou encantado, é isso que eu disse. Ele ficou encantado com aquilo, com o poder do amor do Cristo, de ajudar o próximo, e ele queria sair pregando. Mas imagine,
Ontem ele matava cristão, hoje ele queria sair pregando o cristianismo? É estranho. Então aí foi orientado, Gamaliel, que era um dos sacerdotes mais antigos, orientou: vá para o deserto e se prepare por 3 anos. E lá ele foi, né? Então olha só, o segundo grupo foi Áquila e Prisca, sua esposa, que hospedaram Paulo no oásis do deserto por 3 anos. Essa história é interessante. Livro Paulo e Estevão, quem não leu eu recomendo. Esse casal estava fugindo de um matador de cristão, e eles foram para o deserto e montaram uma tendinha na tapeceira. Estavam lá fazendo sua tapeçaria. Chegou um senhor: vou ficar aqui, meu sacerdote mandou eu ficar aqui. E aí foi entendendo a história. Por que vocês estão aqui? Estamos fugindo do Saulo, o matador de cristão. Sou eu. Era ele. Imagine, um dia ele era matador de cristão, no outro dia ele estava ali recolhido com os que ele poderia ter matado, e evoluindo junto, saindo fazer o evangelho. Olha que interessante. E foi um dos maiores divulgadores, Paulo de Tarso. São Paulo, para quem não fez a ligação ainda, São Paulo, a doutrina católica, né? Foi o maior divulgador do cristianismo a pé, né? Caiu de precipício, foi jogado às cobras, afundou com um barco. É o Superman, mas conseguiu. E aí às vezes eu não vou fazer a palestra porque está chovendo, está muito frio, não vou no centro hoje porque é muito frio, né? Vamos lá. Há 2000 anos lutamos entre as trevas e a luz, cedendo sempre aos propósitos inferiores. Eu vou ficar em casa no meu cobertorzinho. Contrários a esta lei de amor e caridade, mas o Cristo nos dá coragem. Vá lá, que a energia daquele lugar vai te aquecer por mais uma semana. Vamos erguer a bandeira da paz no altar da nossa consciência, a fim de a estendermos no círculo dos nossos familiares, dos nossos amigos, e daí partirmos para o mundo inteiro, tornando-se um paraíso de amor este grande educandário. E aí eu falo isso, pego o carro, saio aqui, tomo uma fechada e começo a gritar. Não vale de nada. É isso que nós temos que fazer. Teoria, prática. O cara me fechou, opa, está tudo bem? Confesso que nem sempre foi assim. Ide e evangelizai toda a criatura. Todos nós temos condição. A doutrina espírita nos explica. O livro que o Juca mostrou, Fundamentos da Doutrina Espírita, é um livro para não espíritas. É um livro que fala facilmente. Numa fila de banco, alguém está reclamando, você vai e coloca a sua posição. Às vezes a pessoa está precisando, né, de ouvir alguma coisa, e você está preparado, baseado na nossa doutrina. Então é isso que Jesus pede a todos nós: ide e evangelizai. É aqui só um briefing de como se faz o evangelho, uma preparação do ambiente, ler um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, ou qualquer livro de mensagem, Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, Um Minuto com Jesus, Otimismo Todo Dia, aberto ao acaso ou em sequência, uma lição por semana. Pedir para um dos familiares fazer uma prece de abertura, agradecer a presença de Jesus, dos benfeitores, dos familiares já desencarnados, pedir a proteção, o amparo de Deus, né, para que o Evangelho possa ser do proveito de todos. Pedir a um dos familiares e rodízio para que haja o Evangelho, abra e leia um trecho ou uma mensagem. Cada um dos participantes comenta um pedacinho do que entendeu, do trecho lido, e como aplicar no dia a dia, sem causar polêmicas. O Evangelho não é um momento de discutir fla-flu. Tem polêmica? Deixa para depois. Evangelho. Vibrações, fazer vibrações de preferência em rodízio, cada um indicando segundo sua inspiração, o lugar ou pessoa a ser beneficiada. Lembrar que quando vibramos, por exemplo, paz no mundo, não devemos mentalizar os lugares em guerra, e sim o mundo em luz e as pessoas em paz,
Por quê? Você imagina aquela imagem da guerra e manda energia para lá, eu aumento o monte, se é que me entende, né? Encerramento: agradecer a assistência espiritual recebida durante a reunião, fazer uma prece, podendo ser qualquer oração feita com o coração, né? Está aqui um resuminho, todos podem fazer, não é só para sacerdotes, qualquer um dos sacerdotes aqui presentes podem fazer, eu recomendo. E finalizando, das ovelhas que meu pai me confiou, nenhuma se perderá. Pode demorar um pouco, mas nós encontraremos o caminho. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Allan Kardec. Amai-vos e instruí-vos. E as fontes bibliográficas para esse trabalho: Evangelho no Lar à Luz do Espiritismo, Maria Antoniette Compe, da Federação Espírita de São Paulo. Os Mensageiros, Chico Xavier e André Luiz, da FEB. Paulo Estevão, Chico Xavier e Emmanuel, da FEB. Jesus no Lar, Chico Xavier e Nélio Lúcio, da FEB. E dessa forma eu me despeço, agradecendo a oportunidade e pedindo que mantenhamos o coração e a ação firmes no caminho do bem. Que assim seja. Sandro, nós agradecemos pela lição da noite. É muito oportuno realmente nos lembrarmos desse recurso tão importante que é o Evangelho no Lar, e muitas vezes nós deixamos de lado, né? Nós tratamos dentro da nossa casa de tantos assuntos que levam a conflitos, desentendimentos, mágoas, por muitas vezes demoradas a se diluírem, e esquecemos que a oração une, que a oração agrega, nos eleva. Então que nós possamos sempre ter em mente a importância desse estudo, né? Porque é um estudo em família. Então, muito obrigada, como o Juca já disse, essa é a primeira de muitas palestras, seja sempre bem-vindo a esta casa. Nós vamos passar agora a segunda parte do trabalho, que é o passe. Aqueles que desejarem passar pela Câmara podem permanecer sentados, o Cristiano vai conduzi-los, e antes disso eu convido a todos para que elevemos o nosso pensamento juntos, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui hoje, por termos um lugar para nos reunirmos com liberdade, diferente dos primeiros cristãos, como o nosso palestrante nos exemplificou hoje, que eram perseguidos, que eram mortos em nome da sua crença, e hoje nós, com tanta liberdade, muitas vezes não valorizamos a oportunidade de estarmos aqui para aprendermos um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, para recebermos boas energias que nos fortalecem, que nos auxiliam no nosso dia a dia. Então, que possamos agradecer, expressar a nossa gratidão a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que está aqui entre nós, nos oferecendo os benefícios que nós necessitamos, de acordo com o merecimento de cada um de nós, e que nós tenhamos esta semana, que é um pouco mais curta devido ao feriado, aproveitando todas as oportunidades de expressarmos sentimentos bons, boas palavras, bons pensamentos, e dessa forma, e somente dessa forma, possamos contribuir para a paz que todos nós esperamos. Que assim seja.